versos de 1 a 6. Está escrito assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Amados, esse texto, para ser compreendido, carece de uma análise de 3 contextos. Primeiramente, eu chamaria de um contexto remoto. O contexto remoto traz a ideia de que as 10 tribos do norte, quando Jeremias escreve esse texto, já haviam caído nas mãos do poderoso Império Assírio, esse reino que durou apenas 209 anos, composto de 19 reis e 8 dinastias. Todos eles foram maus, ninguém andou com Deus, e então foram entregues ao poder do poderoso Império Assírio. Esse é o contexto remoto. Em segundo lugar, nós poderíamos olhar o contexto próximo. E o contexto próximo é que Judá, as 2 tribos do sul, o reino de Judá, capital em Jerusalém, oscilava entre obediência e rebeldia. Reis piedosos eram sucedidos por reis maus, e a nação estava numa descida frenética, com o pé no acelerador, rumo ao desastre. A nação estava cambaleando rumo ao juízo. Jerusalém estava prestes a ser tomada pelos caldeus. A nação estava prestes a ir para o grande cativeiro babilônico. A tempestade do juízo já estava se formando no horizonte. Já era a 1/10 hora, quando Deus chama esse povo ao arrependimento. Esse é o contexto próximo. Em terceiro lugar, veremos o contexto imediato. E o contexto imediato é que nesta 1/10 hora, na antessala do juízo, como que nas vésperas de uma invasão militar, de uma destruição da cidade, do majestoso templo de Salomão ser incendiado, saqueado e destruído, Deus ainda tem uma palavra para o povo. E Deus então ordena ao profeta Jeremias a descer à casa do oleiro. E o propósito não era pregar uma mensagem na casa do oleiro. O propósito era receber de Deus uma mensagem na casa do oleiro. E a mensagem era esta: a nação arrependida dos seus pecados, ou inexoravelmente marcharia para o exílio. Se o povo não obedecesse, na 1/10 hora, o juízo já estava lavrado. Antes, porém, do juízo chegar, na 1/10 hora, Deus ainda oferece clemência, misericórdia e oportunidade de arrependimento. A ideia é que ao descer à casa do oleiro, o profeta Jeremias vê o oleiro mexendo com o barro nas rodas, e na medida em que ele forjava e formava esse vaso, o vaso estragou na sua mão. E em vez do oleiro pegar o vaso estragado e jogá-lo fora,
Diz o texto, conforme está escrito, versículo 4: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esta é a mensagem para você e para mim. O que Deus está dizendo para nós é assim: eu vou lhe dar mais uma oportunidade, eu vou lhe dar mais uma chance. O vaso trincou, rachou, estragou, mas eu não vou jogar o barro fora. Eu vou amolecer esse barro e fazer dele um outro vaso, um vaso novo, de acordo com a minha vontade. E quais são as lições então que esse texto nos apresenta? Primeiro, os homens estão sob o absoluto poder e autoridade de Deus. Todas as nações. Se você ler todo o capítulo, não se trata apenas de Jerusalém, não se trata apenas de Judá, não se trata apenas de Israel, não se trata apenas de um povo específico, mas de todas as nações. Todos nós, sem exceção, estamos nas mãos de Deus, como um barro está nas mãos do oleiro. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que manda no barro. Não é o barro que diz para o oleiro: eu quero ser assim ou de outra forma. É o oleiro que tem autoridade e tem poder sobre o barro. É o oleiro que pode pegar o barro e fazer um vaso de misericórdia, um vaso de honra ou um vaso de ira. E a definição é como o barro vai querer agir, porque se o barro se rebelar contra o oleiro, então ele será inexoravelmente sujeito ao juízo divino. Irmãos, só Deus pode nos tomar, só Deus pode nos moldar, só Deus pode nos transformar, só Deus pode dar significado e sentido à nossa vida. Segunda lição: os homens não podem dar pleno significado à sua própria vida. É a figura do barro. O barro deixado a si mesmo fica caído, amorfo, sem forma, sem propósito, sem utilidade. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem poder, tem autoridade para dar significado à sua própria vida. Não podemos moldar-nos a nós mesmos. Não podemos tornar a nós mesmos vasos de honra, vasos de misericórdia, vasos úteis. Ou Deus nos molda, ou Deus trabalha em nós, ou largados a nós mesmos, estaremos no chão, amorfos, vazios, inúteis. Terceiro, quando um vaso se estraga nas mãos do oleiro? Quando? O oleiro está trabalhando na sua roda, formando o vaso, forjando o vaso, e ele se estraga quando esse vaso demonstra alguma rachadura. Ele é imprestável, ele não é útil, ele não serve, como uma fonte de águas rotas que não retém as águas. E eu posso lhe garantir, meu amado irmão, que a não ser que Deus trabalhe em nós, nós teremos vasos rachados, que não pode ser usado. E nós teremos um vaso rachado quando aquilo que é alocado dentro desse vaso, que é a preciosa palavra de Deus, e você ouve, e você ouve, e você ouve, e você torna a ouvir, e ouve outra vez, e nada fica, e nada é retido, vaza, entra no ouvido, sai no outro, não há mudança, não há transformação, não há salvação. Quando um vaso se estraga nas mãos do oleiro? É quando há rachadura nele. Mas segundo, como o vaso se estraga? Como?
É quando esse barro tenta resistir à obra do oleiro. É quando esse vaso não quer ser moldado. E quando, irmãos, nós não nos submetemos à autoridade de Deus, ao projeto de Deus, à soberana vontade de Deus, a nossa vida começa a ficar defeituosa, torta. Defeitos de caráter, de temperamento, de hostilidade, de palavras, de atitudes grosseiras. Até de repente podemos ser belos por fora, aparentemente, mas horríveis por dentro. Quando eu olho para a igreja que haveremos de ser, a igreja triunfante, representada no livro de Apocalipse pela Nova Jerusalém, o apóstolo João escreve que esta igreja é bonita por fora, porque nela está estampada a glória de Deus. Isso representa aquilo que estava no tabernáculo, porque o tabernáculo foi feito de madeira de acácia, mas depois que o tabernáculo estava levantado, Deus disse: agora você vai cobrir todo o tabernáculo de ouro puro. E quem olhava não via acácia, via ouro. Não via madeira retorcida, que é símbolo da nossa natureza dura e pecaminosa, mas via ouro, que é símbolo da glória de Deus. Mas agora na Nova Jerusalém, o fundamento da cidade, que você não vê, que está oculto, escondido, que é a base daquilo que se vê publicamente, foi composto de 12 qualidades de pedras preciosas. Em outras palavras, a igreja que seremos é bela por fora e bela por dentro. Não basta apenas você ser bonito por fora, se não é bonito por dentro. Se o vaso resiste à obra de Deus, ele pode até ter belezas externas, mas não será agradável aos olhos de Deus internamente. Mas há uma outra pergunta ao texto. E a pergunta é esta: o que dificulta este vaso de ser modelado pelo oleiro? E a resposta é: material impróprio. Por exemplo, o barro não pode ser insensível como a pedra. Às vezes somos duros como a pedra, às vezes somos inflexíveis como a pedra, às vezes temos resistência a sermos amoldados como a pedra, somos intransigentes, somos insubmissos às mãos do oleiro. Aqueles que têm a dureza das pedras não prestam para ser vaso. A Bíblia chama isso de dura cerviz, nuca enrijecida, não se submete à autoridade, não se quebranta diante de Deus. E aqueles que são pedra não podem ser vasos. Eu fico olhando, por exemplo, a história de Davi e Saul. Quando eu leio na Bíblia sobre o pecado de Davi e o pecado de Saul, sou quase tentado a pensar que o pecado de Davi foi mais feio, mais escandaloso, mais reprovável do que os pecados de Saul. Qual a diferença entre Davi e Saul? É quando Davi era confrontado com o seu pecado, ele se humilhava, ele se quebrantava, ele se arrependia, ele se voltava para Deus. Quando Saul era confrontado pelo seu pecado, ele se defendia, ele não aceitava, ele não se submetia, ele não se amoldava. E talvez, meus irmãos, não há pecado mais grave na minha, na sua e na vida da igreja hoje do que dureza de coração. Os crentes mais antigos aqui, pastor Jailton, se lembram de um acampamento que certa feita tivemos lá no sítio do então doutor querido, saudoso Durval Conte. O preletor nosso naquela época era o pastor Russell Shedd. E eu me lembro até hoje que um irmão, numa mesa redonda com o Russell Shedd, fez-lhe uma pergunta. Russell Shedd era um homem de uma piedade impressionante. A filha dele me disse uma frase que eu jamais poderia falar que os meus filhos pensariam a mesma coisa a meu respeito. A filha dele falou para mim: eu só sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Vamos ser um pouco meio exagerado, mas tudo bem.
Exagerado porque escutei uma história dele essa semana, lá em Goiânia. E um preletor, ele foi preletor e foi alguém chamá-lo, buscá-lo no aeroporto. E ele, tão humilde, tão simples como era seu estilo de vida. E aí o motorista, talvez até querendo agradá-lo, olhou pelo retrovisor e olhou para o seu semblante tão doce e meigo e disse: o senhor parece Jesus. E ele respondeu: vejo que o irmão não conhece Jesus. Mas então perguntamos ao Russell Shedd: pastor Russell Shedd, na sua visão, qual é o pecado mais grave da igreja contemporânea? E ele respondeu: para mim, o pecado mais grave, meu, seu, nosso, da igreja, é dureza de coração. Sabe quanta gente fica calejado? Desenvolve uma crosta como couro de jacaré. Não tem mais coração quebrantado. Escuta as maiores verdades e aquilo cai como chuva na pedra, escorrega, é pedra, material impróprio. Mas que material impróprio? O barro não pode ser também como areia, porque a areia não agrega. A areia é bonita, é gostosa de ver, é gostosa de pisar, quando bate a luz chega a brilhar, mas não tem liga. A areia não serve para vaso. Sabe o que significa isso às vezes, praticamente? Há crente que ele não se junta, ele não se une, ele não se aliança, ele não comunga. Ele é ele. Ele é crente do seu jeito, do seu modo. Aliás, alguns chegam dizendo: eu nem preciso de igreja. Depois da pandemia, algumas pessoas costumam dizer assim: eu descobri que eu preciso de Jesus, não preciso de igreja. Mas eu quero lhe dizer que não existe crente isolado. Não existe crente que se basta. Crente é aquele que pertence a uma família, é uma ovelha que pertence a um rebanho, é um membro que pertence a um corpo. Então todos nós não podemos ficar sem igreja. Não existe crente desigrejado. Nós não somos areia que não tem liga, nós somos como barro na mão do oleiro. Qual que é outro material impróprio? É lama. Lama não tem liga, lama suja a mão do oleiro, mas ela não tem liga. Nós não somos como poeira. Poeira não permanece quieta nas mãos do oleiro, qualquer vento a espalha em diversas direções, não tem constância, qualquer coisa a dispersa. Então, dito isto, irmãos, precisamos agora perguntar: quais são as principais lições para nós hoje, aqui e agora, desta história do oleiro? A primeira grande lição do texto é esta agora: Deus não desiste de você. Preste atenção nisso. Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito. Veja o versículo 4 comigo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A esperança para você e a esperança para mim por isso. Quantas vezes você e eu, sendo moldados pelo oleiro, demonstramos uma rachadura na nossa vida, um defeito de caráter, um pecado, um deslize, um fracasso. Se o Senhor tratasse a você e a mim, segundo a Bíblia, segundo os nossos próprios pecados, não haveria esperança para nós. Não haveria esperança para nós. Ele não nos joga fora, Ele não nos descarta. Não há lata de lixo no reino de Deus. Muito embora todos nós afetados pela queda, mas não perdemos por completo a imagem de Deus na nossa vida, e eu ilustro. Imagine você, uma noite enluarada, céu claro, e você está caminhando, de repente encontra um lago, com as águas cristalinas, e você vê a beleza da lua refletida na água, porque a água está límpida.
Mas imagine, você está caminhando, noite enluarada, e você chega numa poça d'água turva, suja, lamacenta. A lua está brilhando, do mesmo jeito, mas você não vê a lua refletida na água. Não é porque a lua não esteja brilhando, é porque a água está suja. Às vezes a nossa vida parece como uma poça d'água lamacenta, que não refletimos a beleza e a glória de Deus na nossa vida. Mesmo entretanto que nós sejamos um vaso que se estragou nas mãos do oleiro, Ele não nos joga fora, Ele nos refaz. Bendito seja o seu nome. É como Pedro, que negou Jesus, que desistiu de Jesus, que negou o seu nome, o seu apostolado, a sua fé, o seu Senhor. Mas Jesus não desistiu dele. Jesus foi ao encontro dele, Jesus confrontou a ele, Jesus restaurou a ele, Jesus fez dele um outro vaso, segundo o seu propósito e para a sua glória, e ele foi um vaso de honra, um vaso de misericórdia, usado poderosamente nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, você que nos acompanha, Jesus não abre mão da sua vida, Ele não abdica do direito que tem de ter você para Ele, e de fazer da sua vida um vaso de misericórdia, um vaso de honra, para o louvor da sua glória. Mas há uma segunda lição desse texto que eu gostaria de partilhar, e a lição é esta: Deus não faz remendos no vaso, Ele faz um vaso novo. Volte os olhos para o verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que na obra de Deus não tem remendos, na obra de Deus não tem reformas e caiaduras. Porque tem muita gente que pensa que ser o vaso de honra, eu bebia, não bebo mais. Eu dançava, não danço mais. Eu ia na boate, não vou mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu jogava, não jogo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu roubava, não roubo mais. Essas coisas são importantes, são marcas de uma pessoa transformada, é claro. Mas irmãos queridos, convenhamos, tem muita gente que não é crente, nunca nasceu de novo, e não fuma, e não bebe, e não joga, e não adultera, e não rouba, e tem um bom caráter, e é um bom pai, e é uma boa mãe, é um bom filho, é uma boa filha, é um bom cidadão, é um bom empregado, é um bom patrão, até às vezes é um bom religioso, mas nunca nasceu de novo. Então o que Deus propõe para você e para mim não é a mera reforma exterior, não é a mera caiadura. Pensando na construção civil, pensa comigo. Imagine uma casa velha, carcomida por cupim, completamente rota por dentro, a estrutura está toda comprometida, e alguém resolve pegar esta casa, pintá-la novamente, colocar um verniz bonito, e quem passa e olha diz: que casa linda. De fato ela está bonita, tintura nova, verniz novo. Para um olhar supérfluo e superficial está tudo bonito, mas lá por dentro da casa está o quê? Podre. O que Deus propõe para você e para mim não é apenas um verniz, é um vaso novo. Às vezes a gente é tentado a fazer substituições, como fez Roboão. Lembra do Roboão, filho de Salomão? Diz a Bíblia que os inimigos vieram e saquearam os escudos de ouro. Tinha tanta riqueza que até os escudos eram de ouro. Bom, já que os escudos de ouro foram levados, diz a Bíblia que ele fez outros escudos de bronze. O que ele está dizendo? Para Deus qualquer coisa serve. Não tem ouro, vai bronze mesmo. Eu quero lhe dizer que Deus não faz isso. Deus não faz remendos. Deus não faz substituições baratas de material. Deus faz um vaso novo. Esse é o projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. Esse fato é curioso porque naquela época, quando se falava de vaso ou de escultura,
Era muito comum, em havendo uma obra de escultura ou um vaso, que dava um trincamento, uma rachadura, e sendo o oleiro também um comerciante, não querendo perder dinheiro, ia lá e remendava a rachadura, colocando cera. E o comprador chegava e olhava o vaso e estava tudo bonito. Mas ao levar para casa, ou expor no seu jardim, quando caía a chuva, ou quando caía o sol quente, aquela cera derretia e revelava a rachadura do vaso. Isso levou os comerciantes na Roma antiga, ao comprar algum vaso, exigir que não houvesse cera. Eu quero um vaso sem cera. E daí vem a palavra sinceridade, sem cera, sem remendos. Deus não quer apenas remendos, Deus quer um vaso de verdade, puro, limpo, útil, para a glória do seu nome. Mas você tem que fazer outra pergunta: como é que se faz esse novo vaso, já que o vaso estragou na mão do oleiro? Qual o processo? E esse processo, meus irmãos, passa por 3 estágios. Primeiro estágio, o barro precisa ser amolecido com a água. Amolecido. E água é símbolo do Espírito Santo. E a primeira coisa que você e eu precisamos para sermos vasos de honra é sermos amolecidos pelo Espírito Santo, para nos tornarmos moldáveis, maleáveis nas mãos de Deus. Se o Espírito Santo não agir em nós, seremos resistentes como a pedra, desagregados como a areia, sujos como a lama, voláteis como a poeira. Mas Deus quer que você e eu sejamos amolecidos pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Segundo processo, o barro agora precisa passar pela prensa do oleiro, e esse é um processo doloroso. Aqui Deus tira as bolhas, aqui o barro precisa ser prensado, amassado. Isso dói. Talvez esteja você hoje na prensa de Deus, e Deus esteja trabalhando em você para depois usar você para a glória do seu nome. Esse é um processo para ser vaso, passar na prensa de Deus. Deus vai moer você, mas quando Deus moe você, não é para destruir você, é para fazer de você um vaso útil, um vaso de honra, um vaso de misericórdia. Mas o terceiro processo, depois que você é amolecido pela água, e depois que você passa pela prensa de Deus, agora você precisa ser colocado na fornalha de Deus. Agora você precisa ir para o fogo, porque é o fogo que dá consistência e resistência ao vaso. E entenda isso, irmão: o fogo de Deus pode queimar suas amarras, mas não tosta um fio de seu cabelo. O fogo de Deus não é para destruir você, é para limpar você, é para purificar você, é para dar consistência a você, é para preparar você para ser um vaso útil, de honra a Deus, um vaso de misericórdia. É depois que se passa pelo processo, é que esse vaso vai para a prateleira, e alguém olha e diz: que vaso bonito, que vaso útil, que vaso belo, que vaso importante. E é aí que esse vaso passa a ter valor. Mas eu quero agora, encerrando, olhar com vocês a última lição do texto. Terceira e última lição: Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, segundo o meu querer, mas um vaso segundo o seu próprio propósito soberano. Olha o verso 4 de novo: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Isso é maravilhoso. Isso significa o seguinte: não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que manda no barro. Deus não vai se curvar ao seu propósito, Deus vai fazer de você um vaso segundo o seu soberano propósito. Então eu gostaria que você lesse comigo 2 textos das Escrituras. Primeiro, Romanos 9, por favor, vá comigo.
lá para Romanos 9. Começando a leitura no verso 19. Observe aí comigo. Ele diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo vaso, ou do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E o que o texto está querendo nos mostrar, no verso 21, meus amados irmãos, é que o oleiro tem todo o direito sobre a massa. Estou falando do Deus soberano. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que manda no barro. Mas eu quero lhe trazer um outro texto. Abra comigo agora Isaías 64, por favor. Profeta Isaías. Vamos ler apenas o versículo 8. E aqui o profeta está reconhecendo, e está escrito: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Então, Deus está fazendo de você um vaso segundo o seu propósito. É Ele quem define isso. Mas preste mais atenção. Os vasos mais caros são aqueles que são obra-prima do oleiro. São vasos que não são feitos em série. E eu quero dizer a você que Deus fez você e jogou a forma fora. Você é um vaso único, exclusivo, singular, peculiar. Não tem ninguém em mais de 8 bilhões de habitantes do planeta igual a você. Só você é você. Porque Deus fez a assinatura dele e jogou a forma fora. Não apenas você é um vaso exclusivo para a glória de Deus, mas você é único dentro do projeto de Deus. Eu acho curioso, há muitos anos, aqui em Vitória, eu gosto muito de quadro de paisagem, pastor Jailton. E um dia eu falei, eu quero ter na minha sala um quadro de paisagem. Eu rodei por Vitória, eu olhei tantos lugares. E um dia vi um quadro belíssimo, fiquei encantado com ele. E cheguei e perguntei ao vendedor assim: quanto custa esse vaso? Na época, 30 mil reais. Falei, meu Deus, mas é tão caro assim? Eu perguntei, mas é por causa da moldura, porque a moldura é muito bonita? Não, a moldura pode ir de graça, não é a moldura não conta nada. Falei, mas então por quê? É porque esse quadro tem a assinatura de um famoso pintor. Falei, mas eu não me interesso pelo nome do pintor, eu quero é o quadro. É claro que eu não comprei o quadro. Comprei um outro, de 500 reais. Uma paisagem bonita também. Mas não tinha assinatura de um famoso pintor. Quero lhe dizer que você é um vaso com a assinatura do Criador do Universo. Você tem um valor infinito para Deus. Você não apenas é um vaso de honra, você é um vaso único, você é um vaso exclusivo de Deus. Você tem a assinatura de Deus na sua vida. Bom, que tipo de vaso Deus está modelando em você? A Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E a Bíblia diz mais, que Deus está transformando você de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, o Senhor. Que vaso lindo, que vaso precioso, que vaso útil, vaso de honra, vaso de misericórdia, vaso para a glória de Deus. Talvez hoje você olhe para você e não valorize o que você tem. Não estou falando do tema do cântico, até que poderia, né? Às vezes a gente olha com autoestima lá no chão,
vale muito pouca coisa, não tem nenhuma importância. Você foi um barro que Deus pegou, estragou, Deus tornou a fazer outro vaso, segundo o seu propósito. Belíssimo, belíssimo, raríssimo, caríssimo, que tem a assinatura de Deus. Isso me recorda, queridos presbíteros, de um grande leilão que teve na Europa, de um violino Stradivarius, das marcas mais importantes, se não a marca mais conhecida. Já estava um pouco velho, um pouco gasto, e as pessoas não deram tanto valor naquele leilão, aquele violino. As propostas não eram vantajosas e o leiloeiro estava muito frustrado. Então um senhor de cabelos grisalhos pega aquele violino, limpa aquele violino, afina as cordas daquele violino e arranca daquele violino acordes maravilhosos, encantadores. E aquele homem que pegara o violino era Paganini, o maior violinista, talvez de todos os tempos, arrancando dele acordes tão belos. E naquela noite, naquele leilão, aquele violino foi vendido por preço de ouro, porque todos entenderam o quanto ele poderia ser útil e o quanto ele poderia ser usado, e nas mãos de um especialista, que acordes belíssimos poderiam arrancar daquele instrumento. Eu quero dizer para você que a sua vida está nas mãos de Jesus, e Ele pode arrancar da sua vida acordes belíssimos, e Ele pode fazer de você um vaso útil para a glória do seu nome. Então, que sejamos vasos de honra nas mãos do oleiro, e talvez pudéssemos hoje cantar: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe ter uma guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, amém. Quero tratar do tema Deus, o refúgio verdadeiro. Meus irmãos, esse salmo dos filhos de Coré tem 3 divisões claras. Dos versos 1 a 3,
Ele está dizendo que Deus é a nossa proteção. Ele está tratando da proteção de Deus. Nos versos 4 a 7, ele está tratando da presença de Deus. Dos versos 8 a 11, ele está tratando do poder de Deus. Se vocês observaram, este é um dos textos mais sublimes do Saltério, e foi o salmo que inspirou, motivou, inclinou Martinho Lutero a escrever o hino Marselhesa da Reforma, Castelo Forte, é o nosso Deus. Se vocês perceberam nos versos 1 a 3, ele está falando da natureza em desordem, a natureza em convulsão, os grandes fenômenos naturais, os montes se derretendo, e a ordem nessa circunstância é: eu não temerei. Se vocês observaram nos versos 4 a 7, Jerusalém está sob ataque, e Jerusalém é um símbolo da igreja, é a igreja acuada, a igreja perseguida, a igreja atacada pelo inimigo, e a disposição é: eu não serei abalado. Dos versos 8 a 11, o cenário é de um campo de batalha após a guerra, onde os instrumentos de guerra viraram sucata, pela intervenção do Deus Todo-Poderoso, e a postura é: eu não vou lutar, Deus já venceu a guerra. Então, olhando para esse texto, vamos ver essas três divisões. Primeiramente, a proteção de Deus, os versos 1 a 3. E a primeira coisa que eu destaco é as qualificações de Deus para ser o protetor do seu povo. Olha comigo o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando diz que Deus é o nosso refúgio, está dizendo o seguinte: onde está a sua confiança? Nos castelos da terra? Na sua força? Na sua inteligência? No seu dinheiro? No seu poder? Na sua influência? Onde está a sua segurança? O salmista está dizendo que Deus é o nosso refúgio, não são os castelos e as fortalezas da terra que é o nosso refúgio. Olha, em segundo lugar, Deus é a nossa fortaleza. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está mostrando para nós que quando nós somos acuados por circunstâncias, quando nós somos assolados por sentimentos terríveis, quando nós somos atacados por inimigos perigosíssimos, nós temos uma fortaleza, onde nós encontramos abrigo, refúgio, proteção, e essa fortaleza é Deus. Ele vai dizer em terceiro lugar que Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação, e a ideia de tribulação aqui é de um aperto, de um cerco, de um entrincheiramento, onde você está como que num beco sem saída, e nessa situação, Deus é o socorro bem presente, bem presente. Não há situação na vida que você passe, onde Deus não possa vir ao seu encontro, socorrer você, libertar você, restaurar você, dar segurança para você. Mas, vejamos em segundo lugar, o povo protegido por Deus não precisa ter medo, apesar da fúria da natureza. Agora ele faz uma transição nos versos 2 e 3, e ele chega a uma conclusão: portanto não temeremos. Se Deus é o nosso refúgio, se Deus é a nossa fortaleza, se Deus é socorro bem presente na tribulação, tem uma conclusão: portanto não temeremos. Mas agora ele vai fazer uma descrição da natureza em fúria, quando ele diz o seguinte: ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Meus amados, nenhum ser humano, por mais poderoso, nenhum cientista, por mais robusto que seja o seu conhecimento, nenhuma pessoa especializada no estudo da natureza tem segurança quando a natureza se convulsiona. Que barragem ou que muralha cerca a força do vento? Quem pode? Que barragem segura o bramido do mar?
O homem não tem controle, o homem não tem poder, o homem não tem capacidade de resistir quando a natureza entra em convulsão. Quando os montes mais altos, empinados aos céus, começam a se abalar. Mas ainda que os Andes se abalem, ainda que os Alpes se abalem, ainda que as montanhas mais altaneiras da terra se abalem, você e eu temos uma fé que não se abala. Porque o Deus em quem confiamos é o Deus que está sentado no trono e tem controle sobre a natureza. Deus é o nosso refúgio, mesmo diante das vicissitudes da vida, mesmo diante das convulsões da natureza, mesmo diante das situações que você e eu não temos controle, mas a nossa fé está inabalavelmente firmada naquele que tem o controle de toda a natureza. Essa é a ideia que o salmista quer nos transmitir. Dito isto, ele vai fazer uma outra transição. Agora ele vai mudar o cenário e ele passa a descrever Deus presente com o seu povo, quando a sua cidade está sob ataque dos povos. Agora pense comigo numa cena de guerra, ou pense comigo em Jerusalém, que é um símbolo da igreja, tanto militante quanto triunfante, tanto a Jerusalém da terra quanto a Jerusalém do céu. E muitas vezes Jerusalém foi atacada. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para um ponto: se Deus está no meio dela, ela não é abalada. Jerusalém enfrentou muitos ataques, mas Jerusalém nunca foi derrubada ou nunca foi destruída pela força dos inimigos. Sempre que Jerusalém foi atacada, e nós podemos ter dois momentos históricos que Jerusalém foi destruída: no ano 586 por Nabucodonosor, e no ano 70 da era cristã, por Tito Flávio. Mas se você perceber, é porque Deus se ausentou da cidade. Deus entregou a cidade, como disciplina e como juízo. Porém, nas vezes em que as nações se reuniram com seus exércitos poderosos e encurralaram Jerusalém, entrincheiraram Jerusalém, para invadir Jerusalém, destruir Jerusalém, Deus estando no meio dela, os inimigos foram desbaratados e a cidade foi preservada. Eu vou lhes dar 2 exemplos. O primeiro deles, na época do rei Josafá, está lá em 2 Crônicas capítulo 20. Os inimigos confederados se reuniram para atacar Jerusalém. Mandaram um recado insolente. Não havia prazo para Josafá se preparar, nem para organizar um exército de resistência. Então Josafá teve medo, conclamou o povo a buscar a Deus e jejuar. E Deus disse o seguinte: essa peleja não é de vocês não, essa peleja é minha, essa guerra é minha. Então vocês vão me adorar, vocês vão louvar, você vai formar não um exército, um coral. E diz a Bíblia que enquanto o povo de Deus canta louvores altíssimos, Deus pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. O problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Deus. O segundo exemplo é quando o poderoso império assírio, que já havia derrubado Samaria, já havia tomado as 10 tribos do norte, que era o mais poderoso e truculento império do mundo. Quando os assírios entravam na cidade, eles decapitavam os homens, faziam uma pilha de cabeças na porta da cidade, para dizer o seguinte: ninguém resiste ao ataque do exército assírio. E depois de derrubar as 10 tribos do norte, o poderoso império assírio cerca a cidade de Jerusalém. Ezequias está diante de uma situação incontornável, militarmente falando. O recado que lhe foi dado é esse: renda-se, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão. Diz a Escritura que ele buscou a Deus em oração. E naquele dia, Deus escalou apenas um anjo do seu exército celestial, um anjo apenas, que matou 185 mil pessoas ao redor de Jerusalém, 185 mil soldados, mais eram os soldados que estavam do lado de fora do que os habitantes do lado de dentro da cidade, e todos eles foram destruídos, porque quando Deus está presente na vida do seu povo, o seu povo é imbatível, é invencível, é indestrutível. Louvado seja Deus. Então vejamos em primeiro lugar a presença de Deus. A cidade de Deus é regada pelo rio da graça. Versículo 4: há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Bom, primeiramente vamos pegar a geografia. Jerusalém não tem rio. Jerusalém não tem rio. Foi o rei Ezequias que, numa estratégia militar, conseguiu botar água para dentro dos muros, para que num possível ataque militar, cidade sendo cercada, pudesse sobreviver. Mas não tem rio. Então de que rio ele está falando? Se você olhar as Escrituras, este rio é um símbolo do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É a presença de Deus. Para você ter uma ideia, Jeremias 2,13 diz que Israel havia abandonado o Senhor, a fonte das águas vivas, para cavar cisternas rotas. Deus Pai é este rio. Quando você vai para Zacarias capítulo 13, verso 1, falando de Jesus, do Messias, ele é esta fonte de onde brotam as águas do perdão e da restauração. Jesus é este rio. Mas lá em João 7, 37 a 39, fala dos rios de água viva que fluem do nosso interior, e é uma referência ao Espírito Santo. Então, meus amados, a cidade de Deus é regada pela própria presença de Deus no meio do seu povo. Notem ainda no verso 4b, que a cidade de Deus, a igreja, é a habitação do Altíssimo, porque está escrito aí, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu quero dizer para você que o santuário onde Deus habita não é um templo feito por mãos humanas, de pedra e tijolo. Muito embora nós consagramos esta casa para Deus, e esta casa é um lugar de culto a Deus, mas onde Deus de fato habita é na sua vida. Você é o santuário de Deus, você é a habitação de Deus, você é o santo dos santos, onde a glória de Deus assiste. Mas ainda em terceiro lugar, a cidade de Deus é onde Deus está presente. Olha comigo o verso 5, Deus está no meio dela. Você crê nisso, que Deus está no meio da igreja? Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus habita no meio do seu povo? O resultado disso está escrito aí, jamais será abalada. Então preste atenção nisso, meu amado irmão. Se Deus está conosco, nós somos mais do que vencedores. Então tome muito cuidado para que esta presença seja mantida, porque o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. A igreja nunca é tão vulnerável como quando ela se aparta da presença de Deus para fazer uma escolha pelo pecado. Mas se a igreja busca Deus e Deus está no meio dela, a promessa é: ela nunca será abalada. É promessa dele. Vejam vocês que Deus está presente para guardar a sua igreja, para proteger a sua igreja, para conduzir a sua igreja em triunfo. Mas ainda, notem comigo, por gentileza, que a cidade de Deus é protegida por Deus. Veja comigo os versos 6 e 7. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, imagine um mundo convulsionado, em pé de guerra, caminhando célere para a destruição. Imagine os reinos poderosos do mundo se abalando. Imagine a natureza em convulsão, a terra se abalando. A despeito da crise política ou da crise da natureza, está no seu grau máximo de convulsão, de perturbação. O que o texto vai dizer no versículo 7 é este: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Faz sentido você entender que o Deus de Jacó está conosco, que Ele é o nosso refúgio, em virtude de um mundo que está em confusão, em desespero, caminhando para um colapso. Irmãos, não importa o que o mundo vai enfrentar, de sofrimento, de desespero, de perturbação, de inquietação,
As nações estão perturbadas, bramando, a natureza está gemendo e convulsionada, mas a despeito dessa situação caótica que está rondando o mundo, a igreja de Deus está guardada, está protegida nas mãos do Todo-Poderoso, porque o Senhor é o nosso refúgio, e é a nossa fortaleza, e é o nosso socorro bem presente nas tribulações. É isso que o salmista está nos mostrando neste momento. O que é maravilhoso entender, vejam vocês, no versículo 7, é o Senhor dos exércitos. Sabe o que significa isso? Ele governa os anjos, Ele governa as estrelas, Ele governa os corpos celestes, Ele governa todas as hostes celestiais. Ele tem sob o seu comandante, sob o seu comando, como comandante em chefe do universo, todas as forças que existem, as naturais e as sobrenaturais, as físicas e as espirituais, e todo esse exército de Deus está sob as ordens de Deus para proteger a igreja de Deus. Mas agora vem o último ponto, que é o poder de Deus, versículos 8 a 11, e novamente a cena muda. Agora não é mais as nações bramando, desesperadas nos conflitos e batalhas e guerras. Agora o salmista é chamado para ver um campo de guerra, para ver apenas os grandes instrumentos da época, os carros. E ele vai mostrar os arcos, as lanças, virando sucata. É um campo que já enfrentou a guerra, e essa guerra foi terrível, sangrenta, avassaladora, mas o cenário que ele está vendo agora não é mais desses instrumentos de guerra em ação, mas como sucata. O arco está quebrado, a lança está quebrada, o carro está queimado no fogo. Parece-me que esta é a cena dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Quantos de vocês já assistiram filmes das praias da Normandia, ou das ruínas e destruições da cidade de Berlim, ou da devastação da cidade de Hiroshima? Essa é a cena que o salmista está sendo convidado para observar. E aqui eu chamo a atenção para algumas coisas. Primeiro, Deus abate a força poderosa deste mundo. Versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Irmãos amados, vamos entender isso. Às vezes a gente fica imaginando, e eu já li tanto livro sobre a questão, por exemplo, da batalha do Armagedon, da batalha final, onde as pessoas imaginam um exército se reunindo e as nações enviando as suas forças militares mais poderosas para aquele campo do Armagedon, e então vai ter uma grande conflagração mundial, com enfrentamento de grandes exércitos, de muitas e poderosas armas. Quando eu olho para as Escrituras, a única arma que vai ser acionada nessa batalha final é a espada que sai da boca do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus vier na sua majestade e glória, Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai jogar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e a vitória vai ser retumbante do Senhor, porque ninguém pode resistir ao poder da manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, e todas as armas de destruição virarão sucata pela intervenção sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. É essa cena que o salmista está sendo chamado para ver. Mas em segundo lugar, Deus põe um ponto final na guerra, destruindo essas armas, conforme está escrito no verso 9. Você lê o verso 9 comigo? Vamos juntos? Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Vejam vocês que não é aqui uma aliança das nações, uma ONU, por exemplo, tentando estabelecer a paz e fazendo cessar a guerra.
o cessamento da guerra não é uma ação humana. A ação humana produz guerra, produz conflito, produz conflagrações. A intervenção para pôr fim à guerra não vem da terra, vem do céu, não vem dos homens, vem de Deus. Não é a ação dos acordos políticos e militares da terra, mas uma intervenção da soberania absoluta de Deus. É Ele quem põe termo à guerra, é Ele quem põe fim à guerra. Ele que vai estabelecer o seu reino de paz, de graça e de glória. Louvado seja o Senhor. Mas aí, irmãos, vem o terceiro ponto, que Deus exorta os homens a não se insurgirem contra Ele. E eu peço que você leia o versículo 10, porque esse versículo 10, ao longo da nossa vida, nós usamos esse versículo e citamos esse versículo como um texto para acalmar o coração de uma pessoa que está passando por uma luta. Leia comigo o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse texto não está querendo dizer isso. Olha, fique tranquilo, Deus está no controle, aquiete seu coração. Não é isso que ele está dizendo. O contexto desse texto é outro. O contexto desse texto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é Deus dizendo às nações: baixem a bola. É Deus dizendo para as organizações internacionais: baixem a bola. É Deus dizendo para as nações que têm grandes poderes nucleares, ou de armas nucleares, ou de instrumentos de guerra, achando que eles estão no controle. Deus dizendo: baixa a bola, aquiete-se, saiba que eu sou Deus. É Deus dizendo para a terra: quem manda é o céu. É Deus dizendo para os homens: quem manda sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, irmãos, numa época em que o mundo está em convulsão, numa época em que as nações caminham céleres para a destruição, numa época em que o mundo está sendo tomado por ideologias perniciosas, perigosas, nocivas, de morte, é preciso que a igreja entenda uma coisa: Deus está no trono, e Deus diz para as nações: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Nosso Deus reina, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é vitorioso. Deus vindica a sua glória diante das nações da terra. Mas finalmente, Deus exorta o seu povo, diante desse cenário tão crítico, a descansar em sua presença e a confiar no seu poder. Por favor, veja comigo o versículo 7, em voz alta, por gentileza, comigo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Parece-nos que este é o texto central, porque ele é repetido no verso 11, literalmente. O que está escrito no verso 11? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando eu fico com o coração perturbado, pastor Ival. Se eu olho as notícias, se eu ligo nos telejornais, se eu dou uma cutucada lá no TikTok ou no Kawaii para ver as pílulas de informação, meu coração se apavora, meu coração se angustia. O mundo está doido. Parece que os homens perderam o juízo. Parece que os homens aplaudem a desgraça e zombam da virtude. Parece que o mundo está deliberadamente caminhando para uma agenda devastadora. Mas é preciso parar e falar para o nosso próprio coração: acalma, acalma. Deus não perdeu o controle, Deus é soberano. Ele não foi apiado do poder, ele não está de férias, ele não está de viagem, ele não está dormindo. Entenda essa verdade: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus da restauração, o Deus da aliança é o nosso refúgio. Disse para vocês no começo que foi com base neste salmo que Lutero escreveu o hino Castelo Forte.
é o nosso Deus. Em 1520, o Papa Leão X enviou uma carta advertindo Lutero para ele desistir das suas ideias e retratar-se. E Lutero queimou aquela carta em público. Isso provoca uma grande fúria, e em 1521, Lutero é convocado à Dieta de Worms. E Lutero, diante das autoridades políticas e eclesiásticas, é convocado a se retratar. E depois de uma luta espiritual tão grande naquela noite, reunida a dieta novamente no dia seguinte, eles perguntam: Lutero, você está disposto a se retratar do que você escreveu, do que você tem pregado? E ele respondeu: a não ser que vocês me provem pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Porque não é lícito um homem agir contra a sua própria consciência. Aqui fico, aqui me firmo, e que Deus me ajude. Nesse momento, o rei Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, emite ordens para a prisão de Lutero. E isso significava que qualquer nação, qualquer pessoa que entregasse Lutero para ser morto, seria premiado, condecorado. Mas quis a providência de Deus que ao sair da Dieta de Worms, Lutero fosse capturado, não pelos inimigos, mas pelos aliados. E ele é levado sob a proteção de um outro homem, e o único que podia contrapor a Carlos V, naquela ocasião, que era Frederico III. Ele é levado para o castelo de Wartburg, onde faz a tradução do Novo Testamento para o alemão. E é nessa conjunção de luta, de dor, de perseguição, de ameaça de morte, é que ele vai compor o hino Castelo Forte é o nosso Deus. E eu peço que você se levante agora, e se puder colocar na tela, por favor, o hino 155, Castelo Forte é o nosso Deus, eu fico muito agradecido. E eu quero terminar convidando a igreja para comigo ler este hino, este poema 155 do Novo Cântico. Por gentileza, bota na tela. Nós vamos ler, então está aí. Vamos lá juntos? Com voz. É um poema, e eu quero convidar vocês para lermos este hino de uma maneira bonita, de uma maneira eloquente. Então vamos juntos. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, nada sustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus.